Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que alegria estar aqui com você. Já estamos na sexta-feira, como passou rápido essa semana, mas é muito bom estarmos juntos aqui para louvarmos a Deus, para agradecermos por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Como hoje é sexta-feira, dedicamos o programa Lugar de Paz para gratidão, para louvar o nome do Senhor. E eu tenho certeza de que você tem motivos para agradecer a Deus. Você despertou com vida, com esperança, com fé. Você tem uma família, você tem uma casa, você pode se alimentar, se vestir, você pode ir à igreja, você pode se locomover. Talvez você não tenha reconhecido aqueles livramentos que você não percebeu, mas Deus está atuando, protegendo, guiando. Então nós temos muitos motivos para louvar a Deus. E eu quero me unir a você e você também pode se unir a mim para juntos louvarmos a Deus. Quero contar uma história que está registrada no livro de Marcos, no capítulo 4. Essa história é uma história impressionante. Eu creio que você já passou por alguma tempestade em sua vida. Não estou fazendo uso de uma metáfora, estou falando de uma tempestade real, onde o vento é forte, onde as coisas estão voando, placas de zinco, onde galhos de árvores estão caindo, raios estão caindo, a chuva é forte e você teme pela vida e você tenta se refugiar em um lugar seguro. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, eu já, porque a gente se sente tão pequenininho diante dessa força tão bruta da natureza. Quando se fala em tempestade no mar, o medo se torna ainda maior, porque o mar ele é completamente imprevisível. A Bíblia aqui em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, nos diz que Jesus e os discípulos entraram no barco e eles atravessaram para o outro lado. Mas enquanto eles estavam atravessando, uma tempestade repentina aconteceu e Jesus dormia na popa do barco. Sabe, eu me pergunto, por que é que Jesus dormia? Diante de uma tempestade, de um temporal, o que fazia com que Jesus dormisse? Bom, a primeira resposta ela é óbvia. Jesus estava cansado e por isso ele dormia. E se a gente lê o texto bíblico, ele estava trabalhando, ensinando o povo, aglomerado por multidões, e então ele estava cansado. Segundo motivo por que Jesus dormia em uma tempestade, porque ele tinha total confiança no Pai. Então ele descansa. Sabe, quando nós temos uma total confiança em Deus, nós também descansamos. Como diz o salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque ele está em paz. Então agora, diante daquela tempestade, os discípulos temem pela vida e então eles clamam a Deus, Senhor, estamos todos aqui diante de um temporal e o Senhor não se importa que vamos todos morrer? Sabe, essa expressão, essa conversa, ela denota ali também um pedido, um clamor, Senhor, salva-nos. E então o Senhor, ele se despertando, verso 39, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, essa história é impressionante. Talvez você esteja passando por um temporal e tudo o que você precisa fazer neste momento é dizer para o Senhor, Senhor, olhe para mim, olhe para a minha situação, vem e me salva. E Ele vai te socorrer. Eu tenho certeza disso, mas é necessário que a gente peça, que a gente clame, que a gente invoque o nome do Senhor. Os discípulos foram salvos ali. Quantas lições eles aprenderam de confiança em Deus? Nós também precisamos confiar em Deus. Eu não sei pelo que você tem passado, mas eu quero lhe oferecer um estudo bíblico que pode lhe ajudar na sua caminhada de fé, aumentando a sua fé e a sua confiança em Deus. Porque à medida em que conhecemos a Deus, passamos a confiar mais nele, a depender mais dele e descansar nele. E para que você tenha essa experiência, eu quero lhe oferecer o curso bíblico Ensinos de Jesus, que você pode fazer usando o seu WhatsApp, através da esperança. O número está aqui na tela, é 12 98200
0062. Salve este número na agenda do seu celular com o nome Esperança. E então eu envio a seguinte mensagem para ela: Ensinos de Jesus. E você vai receber esse guia de estudo bíblico através do seu WhatsApp. Você vai fazer esse estudo bíblico com a esperança. E nós aqui no programa estaremos em oração por você, para que você, ao estudar a Bíblia, tenha um conhecimento mais profundo da Palavra de Deus, um conhecimento de quem Deus é, para que a sua confiança e o seu amor por Deus aumente mais e mais. E agora vamos ler as mensagens, os motivos de gratidão que recebemos aqui no programa Lugar de Paz, e eu convido você para me acompanhar. E a primeira mensagem é do Dirceu. Quero agradecer a Deus pelos cuidados que Ele tem com meu paizinho do coração, Alcides Teles. Ele tem uma ótima saúde, vai à igreja todos os sábados dirigindo, mesmo com 87 anos. Sou anjo da esperança e sou muito grata a Deus por isso. Amém, amém. Olha, Deus seja louvado. O nome do perfil é do Dirceu, mas está no feminino, pode ser que seja a filha e que está escrevendo, a esposa. Deus seja louvado pela vida do seu pai Alcides, com 87 anos, dirigindo, indo à igreja. Isso realmente é motivo de muita gratidão. Que Deus continue abençoando essa família bonita. E que exemplo, né? Eu fico impressionado quando vejo os extremos na igreja, né? Os velhinhos que não deixam de ir à igreja porque ainda têm condições de ir à igreja, e também aqueles recém-nascidos que talvez tivessem algum motivo para ficar em casa, para proteger um pouco mais, mas está ali a mãe levando o filho. Eu acho isso lindo demais. Que Deus continue abençoando o senhor, querido irmão Alcides, que Deus continue abençoando a sua família, Dirceu. Eu também quero agradecer a Deus, porque na semana passada meu pai teve uma dor de dente. Meu pai tem 85 anos, também dirige, é um missionário, ele estuda a Bíblia com as pessoas, e aí, de acordo com essa necessidade de dor de dente, porque ele é um cardiopata, tem ali uns cuidados especiais, ele foi ao dentista, foi medicado e, graças a Deus, a situação dele melhorou bastante. Eu louvo o nome de Deus por isso. Então, quero aqui expressar a minha gratidão a Deus, também aos médicos que o atenderam. Deus seja louvado por isso. A próxima mensagem é da Lúcia Lira. Sou grata a Deus porque, em meio às tribulações, Ele tem me sustentado e cuidado de tudo. Devemos sempre agradecer. Também agradeço pelo Lugar de Paz, pois tem sido minha companhia. Amém, Lúcia. Muito obrigado por compartilhar essa mensagem e por nos informar que você tem sido uma telespectadora assídua. Que Deus continue abençoando a sua vida e que a sua família também seja ricamente abençoada. A Eliane Borges escreveu: sou grata pelo amor de Deus por nós. Sou uma filha amada, Ele me salvou. Sou grata pelas orações recebidas pelo grupo de oração do Lugar de Paz. Também sou grata por minha filha, por meu trabalho e por minha saúde. Amém, Eliane. Deus seja louvado por sua filha, pelo seu trabalho, pela sua saúde e, acima de tudo, pelo amor que Deus tem por você. Deus seja louvado, e Deus é maravilhoso. Deus nos ama incondicionalmente. Às vezes é difícil de entender isso. Como é que Deus pode amar a gente sabendo quem nós somos? E nós somos pecadores. Muitas vezes falhamos, entristecemos o coração de Deus. Mas sabe, a melhor maneira de comparar esse amor é de um pai para com um filho ainda pequenininho, que continua errando, e o pai disciplina, corrige, e o filho erra de novo, e o pai tem que repetir ali a correção, a disciplina. Ou seja, o pai não vai deixar de amar o filho porque ele está aprendendo a dar os primeiros passos e continua errando, caindo. Assim é Deus para conosco. O amor de Deus é constante e é fiel. E isso deve trazer paz ao nosso coração, alegria ao nosso coração, porque o amor de Deus não depende do quanto nós acertamos ou do quanto nós erramos. Ele nos ama porque Ele é amor. A Márcia Pontes diz: boa tarde, pastor e intercessores. Quero agradecer pelos 77 anos da minha mãe, pelos 7 meses de vida do meu netinho e pelos momentos em que minha família permanece reunida. Amém, Márcia. Deus seja louvado pela vida da sua mãe, pelo netinho que já está com 7 meses. Que Deus seja louvado. Muito obrigado por participar aqui do programa. E agora vamos ler as mensagens do Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá, comece a nos seguir.
Nosso Instagram é @lugardepaz. Deixe a sua mensagem, o seu pedido de oração ou agradecimento e vamos compartilhar aqui no programa. A Elisete Thomas escreveu: só gratidão a Deus, pois esta semana passei por muitas aflições, mas Deus me sustentou e agora estou em paz. Orem por mim. Amém, Elisete. Olha, lindo você falar isso, sabe? Viver neste mundo não significa que estamos isentos de enfrentar problemas. Jesus mesmo disse: no mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele promete estar conosco enquanto atravessamos esses momentos de aflição. E a presença dEle nos traz conforto, enche o nosso coração de esperança e nos impulsiona a prosseguirmos com coragem e com fé. Muito obrigado por participar aqui do programa. A Aparecida Torres diz: gratidão a Deus pela minha saúde. Estou em tratamento oncológico, fazendo quimioterapia e pela misericórdia de Deus estou bem. É motivo de dar glória a Deus. Amém, Aparecida. Deus seja louvado e vamos continuar a orar por você, por este tratamento. Deus seja louvado porque Ele tem sustentado a sua vida e a sua saúde. Um grande abraço. A Paula diz: gratidão a Deus. Esta semana foi muito ruim por causa de uma virose, tossindo dia e noite sem parar. Meu corpo dói muito por causa da tosse, mas Deus me deu forças e não senti cansaço. Isso é um milagre. Amém, Paula. Deus seja louvado e que você tenha uma ótima e rápida recuperação. Um grande abraço. O José Alves diz: gratidão por ter a minha paz. Quanta gente querendo tirar essa paz, mas Deus é fiel. Estou sobrevivendo. Amém, José Alves. Olha, lindo também você dizer isso, porque nós podemos estar no olho do furacão, diante de uma tempestade, mas se estou com Cristo e Cristo está comigo, então eu tenho paz. A Bíblia nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos ter inimigos, podemos ter pessoas querendo roubar a nossa paz, mas se a nossa confiança está totalmente dedicada a Cristo, então nós temos essa paz no coração porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus o abençoe, estaremos juntos nessa caminhada aí de oração. A Marisa Alves diz: agradeço a Deus por tantas bênçãos, pelas visitas recebidas, pelo carinho dos familiares, por estar de férias em casa e pelo amor infinito de Deus. Amém, Marisa. Deus seja louvado por sua família, pelos amigos e, sobretudo, por esse amor que Deus tem para com cada um de nós e de uma forma especial por você. Obrigado por participar aqui do programa. Chegou o momento do nosso intervalo. Eu quero lembrar você de que, ao retornarmos, nós teremos um nosso momento de oração. Eu quero orar com você, então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta e que bom que você continua comigo, porque logo mais eu quero orar com você, quero orar por você, pelos seus pedidos de oração. A oração nos fortalece, a oração é a respiração da alma e precisamos desse contato diário com Deus. Sabe, grandes coisas acontecem quando o povo de Deus ora, eu não tenho dúvida disso. Quando nós oramos, intercedemos por alguém, o céu se mexe, o céu se movimenta continuamente em resposta às nossas orações. O céu todo está empenhado neste momento para nos salvar. Portanto, eu quero encorajar você a orar. Sabe, quando nós dobramos o nosso joelho e oramos a Deus, não só de joelhos, quando nós também caminhamos, quando estamos indo para o trabalho, mas estamos em comunhão com Deus. É muito importante porque nós somos fortalecidos por esse Deus. Ele fortalece a nossa fé, a nossa esperança. Ele também nos torna mais sensíveis. A oração também nos permite ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus a falar conosco através da nossa consciência, através de Sua palavra. O Espírito Santo, Ele trabalha no nível da nossa consciência. Eu quero encorajar você a orar. Eu estou falando isso porque quero mandar um abraço para o pastor Tito. Pastor Tito, ele conduz o grupo de oração que acontece todos os domingos, às 5 da manhã, lá na estrada de Tapecerica da Serra, no Colégio Adventista UNASP, no Centro Universitário Adventista chamado UNASP.
e eles intercedem aqui pelos pedidos de oração do programa Lugar de Paz. Então quero agradecer ao pastor Tito, a todos que fazem parte deste ministério lindo, que Deus continue abençoando vocês. Receba aqui o nosso abraço, o abraço de toda a equipe do programa Lugar de Paz. E agora eu quero falar algo muito especial. Queremos agradecer também aos Anjos da Esperança que possibilitam existir o programa Lugar de Paz. Então, a você que é Anjo da Esperança, que Deus continue abençoando a sua vida. Nós queremos lhe agradecer pela confiança, por sua dedicação em fazer parte dessa família da Novo Tempo. Que Deus continue abençoando a sua vida. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do WhatsApp e eu convido você para me acompanhar. Vamos à primeira mensagem aqui do WhatsApp, é da Márcia. A Márcia diz: agradeço a Deus pelas bênçãos derramadas na vida da minha família. Quero pedir oração pela educação adventista no Brasil e no mundo. Feliz sábado e um grande abraço. Abraço, Márcia. Deus seja louvado pelas bênçãos e vamos orar sim pela educação adventista. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou fruto da educação adventista. E tenho orgulho e alegria em dizer isso. Eu estudei em colégio adventista, só em colégio interno, 11 anos da minha vida. É isso mesmo, 11 anos em colégio interno e 2 anos em regime de colégio externo, né? Então, a minha gratidão a Deus por ter me possibilitado ter recebido uma educação cristã em escola adventista. É uma bênção e nós devemos, de fato, dedicar um tempinho para orar pela educação adventista, pelos professores, pelos profissionais do ensino, para que sejam instrumentos contínuos nas mãos de Deus para formar essas crianças, esses jovens e adolescentes para servirem à comunidade, para servirem à nação e também servirem a Deus. Muito obrigado, Márcia, por esse lembrete. Que Deus abençoe você. O Luciano diz: olá, irmãos, venho agradecer as orações de todos. Eu estava sem trabalho, vocês oraram por mim e agora venho agradecer, pois Deus me abriu portas. Estou feliz, provai e vede. Amém, Luciano, provai e vede que o Senhor é bom. Deus seja louvado pelo que Ele fez em sua vida. Que Deus continue lhe abençoando e que onde você estiver, você seja luz, refletindo a luz de Cristo. E tudo aquilo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças, o melhor, dando exemplo de cristianismo, de fidelidade a Deus, inclusive na fidelidade no seu compromisso, no trabalho, na sua produtividade. Um grande abraço para você. O Almir diz: amado pastor e irmãos do programa Lugar de Paz, agradeço muito pelas orações. Tive alta do hospital e estou de volta ao meu lar, ao lado de minha esposa Elizabeth e da minha querida sobrinha Rosédina. Peço que os irmãos continuem orando pelos exames e pelo tratamento da diverticulite que farei a partir de agora. Deus os abençoe. Amém, Almir. Muito obrigado pela mensagem e vamos orar pela sua saúde, para que os exames que você fizer possam ser bons, que os médicos sejam dirigidos por Deus, conduzidos pelo Senhor e que esse tratamento, que essa recuperação seja plena para a honra e glória de Deus. Um grande abraço para você, Almir. Agora temos a Aldineia. Feliz sábado, pastor Frederico. Sou da Igreja Adventista de Tanguá, Rio de Janeiro. Agradeço a Deus por mais uma semana de bênçãos na presença do Senhor. Amém, Aldineia. Muito obrigado pela mensagem. Um grande abraço aos amigos e irmãos da Igreja de Tanguá. Que Deus os abençoe e desejo um feliz sábado para você também, Edneia, e para toda essa comunidade bonita da Igreja de Tanguá. Quero lembrar aos queridos amigos que acompanham o programa Lugar de Paz, existem muitas pessoas que acompanham o Lugar de Paz, são católicos, batistas, assembleianos, enfim, de uma variedade de igrejas. Nós, adventistas, observamos o 4º mandamento da lei de Deus, que requer a observância do sábado. Então, quando chega no pôr do sol de sexta-feira para sábado, nós cumprimentamos os nossos irmãos com um feliz sábado. Então, a Aldineia mandou um feliz sábado para mim, eu estou retribuindo um feliz sábado para você, Aldineia. Um grande abraço e que Deus a abençoe ricamente. A Diema Moreira diz: venho agradecer por todas as bênçãos que Deus tem concedido a mim e à minha família. Gosto muito do programa, que tem sido uma bênção em minha vida.
Assisto todos os dias e também oro por todos os pedidos. Peço oração pela minha saúde, por uma causa do meu filho na justiça, para que Deus ajude a resolver tudo da melhor forma. É o pedido da Diema. Então vamos orar aqui pelo seu filho, né? Tem uma causa na justiça e também pela sua saúde. Que Deus abençoe você, Diema, que você tenha saúde, que Deus também conduza esse processo jurídico aí, envolvendo uma questão na justiça do seu filho, e vamos continuar firmes nessa fé, nessa esperança, até que Cristo volte. Muito obrigado por participar aqui do programa. A Terezinha diz: gostaria de agradecer a Deus pelo registro de uma escritura que estava pendente. Obrigado, Senhor. Amém, Terezinha. Deus seja louvado. É tão bom quando alguns processos são desenrolados, né? Alguns são mais lentos, demorados, e quando de repente as coisas elas se destravam e acontecem, fluem naturalmente, isso é tão bom. Deus seja louvado, que Deus abençoe você. O Adilson diz: quero agradecer a Deus por uma graça alcançada. Enquanto assistia ao programa, pedi em oração a oportunidade de mudar de setor e de horário no meu trabalho. Pela graça de Deus, fui selecionado e consegui essa mudança. Peço que continuem orando por mim, para que eu me adapte bem ao novo setor e tenha sucesso nessa nova etapa profissional. Olha só que testemunho lindo, Adilson. O Adilson estava assistindo o programa Lugar de Paz e enquanto orávamos ele também orou, fazendo esse pedido, e Deus o atendeu. E agora ele faz um novo pedido para que Deus o capacite, para que ele se adapte nesse novo setor. Estaremos em oração por você, Adilson. Que Deus o abençoe ricamente. E muito obrigado por testemunhar aqui no programa. O José Cláudio diz: agradeço a Deus pela minha família, pelo meu lar e pela minha linda esposa Rosângela Lima. Amém, José Cláudio. Deus seja louvado pelo seu lar. Sabe, mais do que uma casa é ter um lar onde você pode se refugiar, onde você pode receber uma acolhida, um carinho, um encorajamento. Isso é tão gostoso, isso é tão bom. Que Deus continue abençoando você, a sua esposa e toda a sua família. E agora eu quero falar ao seu coração, querido amigo. Nós estamos numa caminhada, estamos diante de um temporal, de uma tempestade, estamos vivendo nos tempos derradeiros da história deste mundo. E aparentemente Deus não responde às nossas orações. Talvez você já tenha passado por isso. Semelhante à experiência dos discípulos, Jesus estava ali dormindo. E então os discípulos desesperados: Senhor, não se importa que vamos todos morrer? E Jesus se levanta, sem dizer uma palavra aos discípulos. Ele apenas repreende o vento, a força das ondas, e então se fez bonança, acalmou a tempestade. Sabe, talvez você e eu estejamos atravessando essa tempestade, mas se Cristo está nessa embarcação, então nós estamos seguros e não há nada que temer. Por isso eu encorajo você a colocar toda a sua confiança em Deus, a invocar o nome do Senhor, e Ele vai ajudar você. Quem sabe seja um filho, quem sabe seja as finanças no seu lar, quem sabe seja o seu matrimônio, talvez uma enfermidade, uma tempestade. Eu quero encorajar você a colocar toda a sua confiança em Deus. Ele está nessa embarcação, então Ele vai cuidar de você. Se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar com você neste momento. Eterno Pai, Deus de amor, te damos graças pelo dom da vida. Chegou sexta-feira, temos muitos motivos para te agradecer quando olhamos para a semana que já está se findando. Queremos te agradecer, Pai, pelos livramentos, pelo cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho para com cada um de nós. Neste momento, Pai, eu quero interceder, como a Márcia pediu, pela educação adventista. Abençoe, Pai, os professores, os educadores, os líderes, para que sejam capacitados por Ti e conduzidos pelo Teu Santo Espírito na formação de crianças, jovens e adolescentes. Oramos, Pai, pelo Luciano, que o Senhor o abençoe, Pai, em sua recuperação. O Almir, Pai, que faz tratamento, ele recebeu alta e tem uma diverticulite. Pedimos, Pai, pela sua plena recuperação, que o Senhor o abençoe, Senhor. A Diema, Pai, ela pede pelo seu filho, que tem uma causa na justiça, que o Senhor dirija este processo. Abençoe também a saúde da Diema.
Oramos pelo Adilson, Pai. Ele fez um pedido aqui no programa. Ele orou, clamou e o Senhor o ouviu. E ele foi mudado de setor e agora ele pede para que o Senhor o capacite, para que ele se adapte bem e realize um bom trabalho. Abençoe o Adilson. E neste momento eu quero interceder por cada telespectador, em suas necessidades, Pai. Talvez seja uma enfermidade, peço pela cura. Talvez seja por perdão, então eu clamo pelo perdão dos pecados, Senhor. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.